Oi, Luiz. Quanto tempo que eu não dou uma aula, né, gente? Eu tava morrendo de saudade já de dar aula. E essa vai ser daquelas bem completinhas. Preparem-se pra ficar com o bumbum quadrado de ficar sentadas aí na frente do PC. Não é tão demorada, mas é um pouquinho demorada. Então, tá ok. Bom, eu não quero perder muito tempo, então vou começar meio logo. É, eu usei como base um pedacinho de MDF, um MDF, e eu forrei esse MDF com um biscuit verdinho para simular tipo uma graminha assim, porque eu vou colocar minha fadinha aqui em cima. Pode gravar sim, Luiz. Podem gravar. Eu tô gravando aqui também, mas às vezes dá problema que fica caindo toda hora o Twitchcam. Aí, se puder gravar para mim, eu agradeço. Ó, pessoal, aqui tá chovendo muito. Se cair a conexão, vocês fiquem aí que eu volto rapidinho, tá? Que às vezes dá queda mesmo, mas eu volto. Então aqui, ó, forrei com a massinha verde. Aqui embaixo depois eu vou tirar esse excesso, mas o que importa é que aqui em cima e aqui nas laterais fique bem forradinho. Aí vocês usem aí um MDF, uma base acrílica, o que vocês quiserem. Se preferir fazer pintado também, eu gosto mais de forrar com o biscuit. Para começar, eu vou fazer o apoio para a cabecinha dela. E como ela vai estar deitadinha, então precisa de um apoio para a cabecinha dela. E eu gosto de fazer como se fossem pedrinhas, assim. Como se ela estivesse apoiando a cabeça em pedrinhas. Esqueci de deixar tingida a massa branca, mas eu tinjo rapidinho. Boa tarde, Mercedes. Seja bem-vinda. Vocês não reparem que eu tô um pouquinho gripada, tá? Boa tarde, Li. Não era pra estar baixo não, Su. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas a princípio é pra estar no volume máximo. Deixa eu ver. Tá no máximo. Ah, é alguma coisa aqui então na configuração. Ou é minha voz que tá zoada mesmo por causa da gripe. Oi, Luciene. Então aqui, ó, pra fazer essas pedrinhas, eu gosto de pegar um pouquinho de massa branca e um pouquinho de massa preta e dar uma misturada assim, não muito certinho. Ah, então tá, gente. É em alguns lugares só, então, que não tá legal o som. Oi, Carla. Oi, Beth. Quem mais tá aí? A Lu. A outra Beth. Ó, então eu vou deixar assim, eu não vou misturar completamente. Oi, Miss. Tá, eu vou deixar assim manchadinho mesmo. Aí eu vou pegar, eu gosto de usar como apoio pro tamanho, como eu usei uma cabeça que vai dar mais ou menos o tamanho de uma bola 30. Então, para fazer o apoio, eu vou usar uma bolinha 25. Eu vou tirar aqui só uma lasquinha dela, de um dos lados. E vou forrar ela assim, não muito certinha, porque como ela é para ser uma pedra, então não precisa ser nada muito perfeito assim. Oi, Gisele. Edna.
Ó, pessoal, conforme eu vou ensinando e vai secando as etapas de, porque aqui tá chovendo muito, o tempo tá muito úmido. Então, conforme vai secando uma etapa e outra, eu vou ensinando vocês a utilizar os moldes, tá? Que eu falei que eu ia dar umas dicas, porque tem jeito certo de usar molde de rostinho, não é simplesmente botar a massa ali e tá pronto, não. Tem uma maneira correta para fazer isso. Então, ó, modelei aqui já a pedrinha de apoio. Tá aqui uma colinha. Essa aqui vai ser o apoio para a cabeça. Eu vou fazer outras menores, daí sem bolinha de isopor nem nada, porque pode ser... São pequenininhas as outras. Também tava com saudade, Luiz. Vamos ver, né, se eu consigo organizar meu tempo para dar aula mais seguido agora. Que as últimas que eu dei foram todas aulas assim, rapidinhas, só de dicas. Fazia tempo que eu não dava uma aula completa, que nem vai ser essa. Ó, aí vocês vão dispondo aqui as pedrinhas. Isso fica muito legal para fazer porta-incenso também, gente. Suficiente, não precisa muito, não. Eu já deixei como para secar mais rápido. Oi, Cida. Eu já deixei a minha cabecinha pronta. Eu vou modelar uma junto com vocês, mas só para vocês verem aqui, ó. A cabecinha, a minha já tá pronta. Eu utilizei um dos moldes. Os moldes, para quem não sabe, eu lancei uma linha de moldes essa semana. Mas assim, as dicas que eu vou dar, vocês usam em qualquer molde de rostinho, não só nos meus, né? Qualquer tipo de molde de rosto. Eu utilizei o molde do bebê dormindo, que é esse aqui. Eu não me lembro a referência dele agora, mas depois se alguém quiser saber eu passo lá pra mostrar pra vocês. Então aqui, ó. Eu vou fazer essa pra mostrar pra vocês primeiro, essa cabecinha dela. E depois uma outra que ela é um pouco diferente, que eu acho, na minha opinião, é a mais difícil, porque é o molde que tem mais profundidade. Então eu vou fazer os dois pra mostrar pra vocês a maneira correta, como se utiliza o molde pra fazer o rostinho e ele ficar assim com as curvinhas, pra não ficar aquela coisa achatada. Então esse molde aqui, ele cabe aqui dentro uma bola 30. Então o que eu vou fazer? Como ele é ele tem bastante profundidade e tem aquela questão, né? Além de gastar muita massa, se for fazer ele de massa, gasta muita massa e o tempo de secagem demora muito, muito mesmo. Então a gente vai utilizar a bolinha também para colocar ali dentro. Então, ó, para esse tamanho aqui, a bola 30, eu cortei ela no meio. Vou utilizar só a metade dela. E aí, como é que eu vou fazer? Pode sim, Su. É uma aula aberta. Pode divulgar para quem quiser assistir. Ó, o narizinho, ele sempre é a parte que tem mais profundidade dentro de um molde de rostinho. Então, se eu simplesmente largar a massa aqui dentro, o nariz vai ficar achatado. Ele não vai ficar como tem que ficar. Então, primeiro, eu vou pegar um pedacinho de massa e vou colocar aqui, bem encaixadinho aqui nessa bolotinha do nariz.
Ó, enfia bem pra dentro pra ficar bem preenchido aquele vãozinho ali. Primeira coisa, tá? O narizinho sempre. Até dá pra fazer só de massa, Fátima. A questão é a seguinte, além de gastar muito e o tempo de secagem ser maior, o que que acontece? Quando seca e encolhe, acaba que encolhe aquela parte da bochechinha, aquela parte mais rechonchuda do rostinho, aquela parte mais arredondada, acaba encolhendo, vai pra dentro e fica aquela coisa reta, chapada. Então, por isso que eu gosto também de utilizar a bola de isopor, porque aí evita que aconteça isso, não perde aquele formato arredondadinho. Oi, Fátima, Ana Paula. Então, ó, coloquei o narizinho ali. Agora eu vou vir aqui, vou abrir um pouquinho, um pedacinho de massa aqui. Vou colocar na bolinha. Não aperta muito para não ficar fininho, tá? Tem que ficar gordinho aqui. Em cima da bolinha tem que ficar mais gordinho. Coloca aqui dentro. Oi, Marcinha. Ó, aí eu já aproveito essa sobrinha aqui, ó, e vou tampando esse isopor que ficou de fora. Não sei se eu não deixei muito fino, vamos ver. Se não der certo, eu faço de novo. Porque se deixar muito fininho ali em cima do isopor também não dá, não fica direito. Ó, cobri bem o isopor, retinho. Não, Beth, é meia bola só. Meia bola. Boa tarde, Oneida. E vou desenformar. Ó. Direitinho. Só que ainda não tá como precisa ficar. Aqui ele deu uma marcadinha, então eu vou alisar. Aqui deu uma amassadinha também. Então, quando eu tirar o molde da forma, quando eu tirar a peça da forma, eu tenho que olhar e ver aqui aonde ficou a imperfeição, aonde deu aquela amassadinha, porque sempre dá, isso é inevitável, tá, gente? É de uma fadinha, Cida. Boa tarde, Elaine. Então, eu vou ajeitar aqui, eu vou vir com uma estequinha e vou suavemente, eu vou reforçando os traços que já estão aqui, mas eu vou dar uma reforçadinha para ficar, depois de seco, ficar bem direitinho. Ó, o narizinho ficou com os buraquinhos tampados. Isso sempre fica, normal. Então, também, eu venho aqui com um palito, uma esteca, acho melhor a esteca. E vou furar. Eu vou ter aqui a referência de onde é. E vou reforçar o furinho. Aqui também eu posso dar uma beliscadinha na bochecha, se eu quiser que ela fique mais redondinha. Aqui no queixinho. E principalmente uma parte que a gente sempre tem que dar uma mexida é nos lábios, que é para não perder o contorno depois que seca, porque fica uma coisa muito suave logo que sai do molde assim. Então tem que dar uma reforçadinha para ficar direitinho. Fica pesado, né, Beth?
Então aqui, ó, essa boquinha aqui, ela tem um vinquinho pra baixo, como ela tá dormindo. Só que é muito suave. Isso daqui, quando seca, vai praticamente sumir. Então, eu vou vir aqui com a esteca e vou reforçar. É tudo bem de leve, tá, gente? Sem apertar muito, porque senão também depois que seca, abre. Se acontecer de secar e abrir, enxerta a massa. Não, precisa, não tá perdido. Enxerta a massa ali e tá pronto. Ó, dá uma reforçadinha aqui também no suco. Pra deixar esse lábio bem desenhadinho, bem visível. Então, não é simplesmente tirar do molde e tá pronto. Tem que dar uma reforçadinha para ele ficar direitinho depois de seco, senão não fica. Muita gente pergunta, né? Ah, mas como que as minhas não ficam assim, iguais às suas e tal? É aqui o segredo, ó. Tem que tirar do molde já. Aqui o cantinho da boca. Dá uma furadinha de leve. Agora sim. Vai secar perfeito. Pra mim não travou nada, gente. Tá normal. Eu tô conseguindo ver o chat, tudo direitinho. Então é isso, tá? Aí eu vou deixar secando. E tem que estar bem sequinho para fazer a parte de trás. Deixa eu aproveitar, eu vou fazer vou modelar o corpinho dela agora. Enquanto seca o corpinho, eu já mostro pra vocês um outro rostinho que é um pouco mais complicado. Vilma, a massa, ela não pode ser nem muito mole nem muito dura. Ela tem que estar no ponto, assim. Né? Aquela massinha que dá pra sovar, que a gente aperta ela e ela não tá melequenta, mas também não tá se rachando. Então, ela tem que estar naquele ponto gostosinho de trabalhar. Aquele ponto, tipo isso aqui, ó. Esse é o ponto. Boa tarde, Magali. Então, aqui, para fazer o corpinho, eu vou utilizar uma bola 30. Hoje não vai ser com aquele isopor modelado, vai ser na bolinha mesmo. Vou tirar aqui um pedacinho também da parte da frente. Boa tarde, RR Arte. Eu vou fazer a minha rosa. Então, ó, vou fazer uma bola primeiro, uma bola mais ou menos assim, ó, o dobro de tamanho dessa minha 1,5 bola, porque ficou 1,5, né? Que tirei um pedacinho ali. Tá terrível, né, Beth? Oi, Soraya. Ó, eu vou enfiar minha bolinha aqui pra dentro. Essa parte que eu cortei vai ser a parte da frente, para nossa fadinha não ficar barriguda.
vai empurrando com essa parte mais gordinha aqui da mão, porque aí não fica tão cheio de marcas depois. Vou sim, Caterine. Vou ensinar como fazer a parte de trás também. Tudinho. Oi, Márcia. Muito cuidado aqui na hora de fechar, para não deixar bolha de ar ali dentro. Quando for utilizar molde para fazer bichinho também, aqueles rostinhos de bichinho, tudo vale essa técnica, tá? Se for um molde que tivesse a parte do nariz ou alguma outra parte com maior profundidade do que o restante, coloca primeiro aquele pedacinho que eu falei antes. Depois preenche o resto. Vai puxando e vai formando uma coxinha. Olá, Andréia. Ó, fica uma perinha, na verdade, não é uma coxinha, é uma perinha. Tá? Aqui essa parte reta aqui é que vai ficar pra frente. Oi, Elma. Bem-vinda. Oi, Cibele. É da Fadinha Dorminhoca. Então, aqui, ó. Eu vou apoiar essa parte aqui. Eu vou apoiar ela aqui, tá? Lembrando que a parte retinha é pra frente. E aqui eu vou marcar a cinturinha dela, inclinando. Ó, tem que ficar inclinadinho, porque ela vai estar deitadinha de lado. Não, gente, não vale a pena fazer só massa, não. Fica pesado, demora pra secar, deforma. Não vale a pena. A não ser quando é aqueles rostinhos muito pequenininhos, né? Que nem eu tenho um modelo aqui que ele é pra lembrancinha, daí esse então não dá pra, nem precisa, porque ele é pequenininho. Vai pouquinha massa. Ai, Beth, eu adorei as saritinhas. É uma mais lindinha que a outra. Eu quero todas, viu? Quero que vocês mandem pra mim. Hoje encerra a votação, né? Vamos ver quem é que vai levar o DVD. Os DVDs, porque vai ser um por categoria. Ó, então assim tem que ficar o corpinho dela. Boa tarde, Odilma. Então, vou modelar já a perninha também. Olá, DB.
Então, aqui, para fazer a perninha, massa pele. Tá sendo gravado, viu, Elma? Tranquilo. Ó, vou fazer uma minhoquinha aqui comprida, rechonchudinha, que eu quero as perninhas dela mais grossinhas. E afinando um pouquinho na ponta. Eu vou mostrar, Fá. Vou mostrar tudo aqui durante a aula, tá? Enquanto vai secando de uma etapa para outra, eu vou mostrando. Vou medir aqui 2 dedinhos. E vou marcar o pezinho. Esse pezinho aqui é diferente. Eu vou marcar toda essa parte aqui. Ele não é como os de salto alto, que eu tô acostumada a ensinar. Porque essa daqui ela tá usando uma sapatilha, né? A fadinha usa uma sapatilha. Vou apertar aqui na ponta. Marcar aqui o calcanhar. Um erro muito comum que eu percebo é o pessoal faz o calcanhar na mesma largura do resto do pé. Daí o que acontece? Você vai colocar um sapato depois, aqui fica maior do que a ponta do pé. E não é assim, essa parte aqui ela é mais estreita. Sim, com certeza. O vídeo vai ser colocado no meu canal no YouTube depois, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma dica bem bacana e bem importante, que eu sempre reforço em todas as minhas aulas quando eu vou ensinar a modelar um pezinho. O calcanhar é sempre mais estreito do que essa parte da frente. Que é pra não ficar grosso depois quando se for colocar um sapato. Aqui, como eu vou fazer, o sapato dela vai ser só pintado, não vai ser sobreposta massa nem nada, então eu já vou deixar a pontinha modelada do jeitinho que eu quero, que é pontudinha mesmo. E eu tô deixando o pezinho assim, porque como ela vai estar deitada, ela vai estar com o pé esticado nessa posição, ela não vai estar com o pé dobrado. Tá bom, Miss? O brilho na tela é por causa do computador. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Que eu tô com o Note na minha frente para poder ver o chat melhor. Então, ó, eu vou fazer assim pontudinho mesmo. Que é o modelinho do sapatinho, da sapatilha dela, do pezinho dela. Deixa eu passar aqui a medida. Ó, ela vai ficar... Vou medir aqui por trás, ó. Do calcanhar até o final dela, vai dar 8,5 cm. Medindo aqui do calcanhar. Aí tem mais uns 1,5 cm que é aqui do pezinho. Tem que treinar ali. Aí eu venho aqui no meio agora, da perninha, e vou fazer aqui uma marquinha. Ó, eu quero essa perninha bem gordinha, não quero ela muito fina.
Aqui na frente dá uma beliscadinha assim para marcar o joelho. Primeira perninha tá ok já. Eu vou dar uma dobradinha nela de leve. Bem sutil. Dar uma marcadinha aqui onde eu vou encaixar depois o corpinho. Modelar outra da mesma forma, do mesmo tamanho. Ah, Vilma, isso é prática. De tanto fazer, a gente acaba pegando a manha e daí vai rapidinho. Ó, gente, eu não tô acostumada a trabalhar com balança, tá? Mas quem tem balança, se quiser pesar uma perninha para depois fazer a outra igual, fica mais fácil. Eu é que tô acostumada a fazer no olhômetro mesmo, não me acerto com a tal da balança. Então aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou me certificar se o pezinho tá do mesmo tamanho que o outro. Tá certinho. Vai ficar gravado assim, Jace. Vou medir pela outra perninha aqui o local certo de fazer a dobrinha do joelho.
Eu vou deixar elas assim, nessa posição, depois quando eu for montar a fadinha eu vou deixar nessa posição, mas por enquanto eu vou deixar secando separadas as duas. Vou fazer a marquinha do sapato também. Como eu vou fazer o sapatinho dela só pintadinho, a sapatilha pintadinha, então eu vou marcar a parte que tem que ser pintada com a faquinha, assim que eu encontrar a minha faquinha. Então eu venho aqui com a esteca de faquinha e vou marcar aonde seria a sapatilha dela. Tem que fazer isso quando a massa tá mole, né? Pra não ficar difícil depois de... Marquei errado, ficou torto. Não tem problema porque essa parte vai ficar pra baixo, mas não é assim, tem que ser retinho. Tem dobra também sim, Carla. As duas têm dobra. Elas vão ficar assim, uma por cima da outra, levemente curvadinhas, dobradinhas. Ó, marca toda a volta. Aí depois é só pintar aqui até onde tá o risco. E tudo certo. Não aperta muito forte quando for fazer essa marquinha aqui, porque senão depois quando secar racha. Claro que é aquilo que eu sempre falo, né? Se rachar, nada que um pedacinho de massa com um pouquinho de água não resolva. Mas a gente podendo evitar, evita. Eu não vou conseguir pintar isso aqui hoje, porque tem que estar muito seca a massa para poder pintar. Mas não tem mistério. É só pintar até onde está essa marcação. Eu uso tinta PVA ou tinta acrílica. Tem pompom sim, Luiz. Aí primeiro a gente pinta, né, a sapatilha e depois faz os pompons. Mas os pompons são duas bolinhas de massa coladinhas na ponta, não tem nenhum mistério. Bom, eu vou colocar ela aqui já então. Medir certinho o tamanho dela.
Oi, Andréia. Então aqui nessa etapa eu já gosto de deixar ela coladinha na base, que eu trabalho mais fácil depois. Já colo a perninha aqui, a perninha de baixo. Eu sempre gosto de usar um apoio, que é pra não ficar despencando, ainda mais que com essa umidade toda que tá aqui, cai toda hora, se não fizer assim. Sim, Luiz. Eu já ensinei, na verdade, né? Como tirar ele do molde, tudo direitinho. Fica estranho assim, né? Parece uma perereca. O corpo gordo e as pernas finas. Mas depois com a sainha fica legal. Ó, então a posição que eu escolhi foi essa aqui. Deixar as perninhas assim cruzadinhas, né? Então a de baixo eu dobrei um pouquinho mais pra trás. E essa aqui de cima sobrepus com o pezinho pra frente. Boa tarde, Nívia. Tá bom, Elma, boa tarde. Oi, Heloísa. Ahn, enquanto eu seco essa etapa aqui, antes de eu colocar a sainha nela, eu vou mostrar pra vocês como tirar aquele outro rostinho que ele é um pouco mais chatinho de fazer, que é o das princesas. Que é esse rostinho aqui, tá? Esse aqui é um molde que eu fiz, que ele serve pra todas as princesas, até pra outras bonequinhas. É só pintar o olho menor, que dá pra fazer outro tipo de boneca também. Boa tarde, Carlinha. Então esse aqui, ele é acho que o molde que tem maior profundidade. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou colocar primeiro aqui na parte do nariz. E esse aqui eu vou encaixar também na parte dos lábios. Tá mesmo, tá terrível, Dê. Chovendo, úmido. Então, ó, coloquei nariz e lábios. Ai, a massa tá grudando no meu dedo. Vou de novo.
Ó, coloquei ele na parte do nariz e da boca. Aí eu vou pegar uma meia bola 25, 25 essa daqui, e vou fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz no outro rostinho. Ajeita ele aqui dentro, tira o excesso de massa que ficou pra fora. Tem 6 modelos de moldes por enquanto, tá, gente? Eu tô começando agora nesse negócio de fazer molde, então eu tô modelando as matrizes aos poucos. Conforme eu vou conseguindo, eu vou... Nada. Ficou errado quando eu coloquei a bola. Vou fazer de novo. Rasgou ali na parte da frente. Serve sim, Caterine. Dá pra usar também. Só que é uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito, né? Ah, não vai fazer molde para humanizado? Gente, humanizado mesmo, de verdade, é modelado à mão. Não existe molde para humanizado. O que tem é o similar ao humanizado, que é o estilo, fica um estilo mais bonequinho assim e tal, né? Mas aí dá, aí é tranquilo, mas humanizado mesmo para ficar com as características humanas tem que ser aquele modelado à mão, que é bem demorado, bem chatinho de fazer. Mas dá pra fazer um rostinho bacana também, sim, pra debutante, pra noivinha, utilizando esse molde aqui ou algum similar que tem também em outras lojas virtuais pra vender que eu já vi. Se for usar esse aqui, o que tem que fazer no caso é pintar um olho menor, né? Não tão grandão assim que nem o das princesas. Ah, gente, outra coisa que eu quero aproveitar pra falar pra vocês é que assim, ó, esses moldes aqui que eu tô colocando à venda, eu mesma tô fazendo a matriz deles em casa, tá? Eu tô fazendo a matriz, eu faço o rosto em biscuit, depois eu corto ele no meio e uso ele para fazer os moldes. Então, não tem em outro lugar para vender. Esse aqui eu fiz, então vocês não vão encontrar por aí. Tem coisas parecidas, lógico que tem, mas esses aqui, os meus, só eu tenho. Que nada, cada pessoa faz de um jeito, nenhum trabalho é igual ao outro, né? Gente, ele ficou completamente deformado esse aqui. Agora, quando eu tirei do molde. Mas aí, basta alisar. Tirando aqui as imperfeições dele. Normalmente ele não fica assim, tá? Aqui ele ficou desse jeito porque a minha massa tá mole. Tá molenga demais. Ela tinha que estar um pouquinho mais firme. Aí não aconteceria isso. Quando acontece assim de ficar essas rachaduras, essas marcas, eu não me preocupo muito em ajeitar quando tá molhado. Eu deixo a peça secar bem, aí depois que seca, eu enxerto massa e aliso com um pouquinho de água, daí fica perfeito, fica lisinho. Aí eu vou ajeitando ele exatamente como eu fiz no outro modelo.
Ó, vou reforçando os traços. Aqui os olhos, se eu for querer fazer o olho grandão da princesa, sim, eu vendo sim. Eu vendo, Gucci. O que eu tô explicando é que teve algumas pessoas que questionaram. Ah, mas tem gente que achou que eu comprei molde de outras pessoas e fiz matriz desses moldes para daí fazer os meus. Não, eu não comprei, eu não copiei molde de ninguém. Eu modelei a matriz à mão e coloquei, inventei os moldes e coloquei à venda. Esses moldes aqui. Só, mas eu tenho à venda sim. Só que esses aqui eu mesma fiz. Não copiei molde de ninguém, não. Ó, vou reforçar aqui a marcação dos olhinhos. Lá no meu Face, Gucci, tem o link da lojinha virtual, onde tem os moldes à venda. 6 modelos que eu lancei essa semana e semana que vem já vou lançar mais alguns de personagens que o pessoal tá pedindo bastante, da Monster, da Barbie. Aí aqui, quando eu for fazer a marquinha dos olhos, se eu não quiser esse olho grandão, como tá já aqui no molde, eu só vou fazer isso aqui, ó. Eu vou alisar, vou pegar a estequinha, vou alisar, vou tirar essa marca daqui. E aí posso fazer uma marca no tamanho que eu quero, ou eu deixo assim, liso, e depois eu só desenho. Se for deixar liso, deixa secar bem. Aí quando for fazer o olho, pinta, risca o contorno dele com lápis de escrever mesmo, que daí se erra fica bem facinho de apagar com água. E depois pinta. Super fácil. Aqui é questão do narizinho, tem que abrir os buraquinhos. Pois é, Su, sem comentários. Me perguntaram se eu tinha comprado os moldes argentinos. Não, não comprei molde argentino, não comprei nada. Eu fiz. Até postei foto das matrizes lá no Face. Mas enfim. Ó, aqui eu vou dar uma reforçadinha no nariz. Ó, ele fica bem arrebitadinho. Aí se eu quero fazer ele mais fininho, eu dou uma diminuída aqui nos cantinhos. Se eu quero fazer ele mais gordinho, eu abro um pouquinho mais os buraquinhos. Depois, se eu quero ele mais redondo na ponta, eu coloco uma bolinha de massa. Por aí vai. Aqui os lábios também. Eu posso marcar aqui com a estequinha se eu quero ele mais fino. Vou diminuindo. Aproveito essa marcação aqui e faço no formato que eu quiser. Esse eu vou fazer um pouquinho mais fechado. E depois que ele estiver completamente seco, muito seco mesmo, tá? Vou marcar aqui essa parte de dentro, porque esse aqui vai dente, né? Então, eu coloco um pedacinho de massa branca aqui dentro. Eu deixo bem marcado, bem pra dentro. E depois de seco, eu coloco a massa branca pra ele ficar assim. Então, é isso, tá? Pra utilizar esse aqui. Eu vou fazer a parte de trás também, viu, Elaine? Pode deixar. Então, na verdade, com esse molde, vocês têm aí N possibilidades de fazer o rostinho das princesas, quer fazer um rostinho de bonequinha, boquinha mais aberta, boquinha mais fechada, olho maior, menor, nariz. Eu vou mostrar, vou pegar um que eu tenho pronto aqui e vou mostrar pra vocês como fazer a parte de trás, que o pessoal tá perguntando. Vou pegar esse aqui. Esse aqui também é um dos meus modelos.
Isso, vamos acabar com o limite do cartão, então. Aqui, ó. Cadê minha bola? Para fazer a parte de trás, eu também utilizo a bola de isopor, de acordo com o tamanho da cabeça. Essa daqui tem que ser a 30. Um pouco menor, tá? Ó, escolhi uma bola um pouquinho menor do que o tamanho da cabeça. Sim, Miss, a boca é pintadinha. Depois eu vou ensinar como maquiar também, como pintar. Na verdade, depois de pronta a cabeça, né, vocês vão utilizar uma bola inteira e vai muito pouca massa, porque foi metade da bola foi para fazer a parte da frente e agora a outra metade vai para fazer a parte de trás. Então, como é que eu faço? Isso aqui tem que estar seco, muito bem seco, essa parte aqui da frente, para manusear, senão dá caca, não dá certo não. Então, aqui, ó. Eu vou colar a bola aqui atrás. A mesma bola que vocês usaram para colocar na parte da frente do molde, a outra metade vocês utilizem aqui na parte de trás. Cola um pouquinho mais para cima, ó. Não é no meio, ela é mais para cima. Porque aqui atrás dá uma caidinha na cabeça, daquela parte arredondada. Então, é assim. Abre a massa. Coloca aqui. Vai empurrando. Gasta pouca massa, seca rápido. Vocês façam isso com a massa pele, no mesmo tom de pele. Não façam com a cor do cabelo, porque o cabelo não vem até aqui. Até para fazer bonequinho a gente tem que ter cuidado com isso, né, pessoal? Acabamento é importante. Então, façam com a massa pele e depois vocês colocam o cabelo por cima. Que eu vejo muito o pessoal fazendo isso, né? Pegou lá a metade a parte da frente do rosto, pega e taca a massa cor do cabelo atrás. Não fica legal. Dá uma alisadinha aqui na emenda. Não vou me preocupar em alisar essas emendas, porque o cabelo vai cobrir depois. Mas se for fazer algum, sei lá, um bonequinho careca, alguma coisa assim, daí tem que tirar bem. Ó, por que eu coloquei o meu isopor mais pra cima? Porque a cabeça é aqui, ó. Ela não vai ficar uma coisa redonda. Ela é aqui, ó. Mais ou menos na altura da boca, vem aqui a curvinha do pescoço. Achou trabalhoso, Cida? Eu não acho. Então, o que acontece? Se a gente utilizar o molde dessa maneira, se consegue esse resultado. Consegue ali o rostinho bonitinho, como se queria, com as formas corretas. E um tipo de molde, vocês têm N possibilidades, porque não precisa deixar a boca exatamente como tá ali, o olho como tá ali. Faz o olho maior, o olho maior, o olho redondo, a boquinha mais aberta, mais fechada. Que nem essa fadinha, esse molde que ela tá com o olhinho fechado,
aquela marcação ali pode ser feito um olho aberto também. Não precisa ser feito só o olho fechado. Ó, aqui eu já tô tirando o pescoço. Ó. Já saiu o pescocinho dela aqui direitinho. Aqui eu vou dar uma alisadinha com água. Nessa parte de baixo que vai aparecer. Então, pra fazer sumir essa emenda aqui. Eu tinha esse rostinho pronto já. E eu tô utilizando uma massa nova, que não é o mesmo tom de pele, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês. Vocês utilizem a mesma massa pele pra fazer a parte da frente e de trás. Isso aqui, quando secar, vai dar uma diferença enorme. Eu vou ter que tonalizar tudo depois. Então, é assim que se coloca a parte de trás. Quem tava na dúvida... Ó, aqui, uma outra dica bacana também. Quando olha de perfil, se acha assim que o nariz tá muito pequenininho. Sim, Cleonice. É com um dos meus moldes, sim. Se acha que o nariz tá muito pequenininho, que a bochecha tá muito pra dentro, coloca a bolinha de massa, assim, e alisa com água no narizinho, na bochecha, que dele vai ficar mais saliente, né? Quem quiser. Eu que tenho essa mania de querer eles todos muito gordinhos, aí eu faço cheio de enxerto até os moldes. Mas assim já tá bonitinho. Já vou colocar um palitinho aqui. O palitinho já chegou lá no isopor. Eu consigo colocar pra secar assim, sem problema nenhum, porque não vai despencar. Porque tá lá segurando no isopor. Entendido, pessoal? Não tem problema, Cleonice. Ah, esse tom de pele aqui é aquele que eu sempre uso. É a mistura do amarelo ocre com rosa escuro e o branco de titânio. Eu uso tinta óleo. Oi, Lu. Eu vou mostrar os outros modelinhos pra vocês, tá? Ó, então, o que eu tenho de modelo é a bebê dormindo, que vocês já viram, das princesas, que eu mostrei agora. Esse que eu fiz agora. Esse pequenininho aqui, que ele é pra lembrancinhas. Ele é bem legal pra fazer lembrancinha, ele é o menor que tem. Esse outro aqui, que ele tem a marcação de um olho menor e uma boca um pouquinho mais abertinha. E esse aqui, que ele é menorzinho também. Então, são os 6 modelos que eu tenho por enquanto. Quem quiser ver depois com detalhes, entra lá no link da lojinha virtual, que tá tudo lá. Essa semana já vai ter novidade. Bom, vamos voltar para nossa fada. Alguém ficou com alguma dúvida em relação à utilização do molde? Ah, gauchíssima, viu, Mercedes? Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. Vamos voltar para nossa fadinha. Para fazer a saia dela, eu vou utilizar um rosa um pouco mais escuro. Pois eu tenho uma dica para mostrar para vocês também. Eu vou ensinar vocês a fazer as asas, porque eu compro as borboletas para fazer as asas. Eu vou mostrar depois as que eu tenho aqui. Mas quem não encontrar, eu vou ensinar a fazer de um jeito bem fácil. Ai, gente. Tá por tua conta, dona Mislene. É só vir aqui em casa, já tá tudo pronto, teus moldes.
Eu vou abrir a massa comprida, depois eu meço direitinho para passar o tamanho certo. Não muito grossa, nem muito fina, tá? Tem que ter ali um... Não pode estar se rasgando e nem muito grosseira, tem que estar no ponto legal, 1 milímetro mais ou menos, menos até. Cleonice, rosto é uma coisa que requer muita dedicação mesmo, viu? Mas que todo mundo consegue. Eu sempre digo, capacidade todo mundo tem a mesma. Tá bom, Miss. Posso dar dica sim, Heloísa. Depois eu ensino. Ó, eu abri uma tira. Deixa eu ver que tamanho tem. Ela tem 20 centímetros de comprimento por 4,5 de largura, mais ou menos, tá? Aí eu vou cortar ela. Eu vou cortar em triângulos. Aqui a ponta dela. Ó, eu vou tirar. Acho que com a tesoura é melhor. Eu vou fazer isso aqui em toda a parte da barra dela, dessa tira aqui. Ô, Fátima, que horas que vai sair o resultado do concurso lá das Saritinhas? É, Luiz, parecido. Parecido com a sainha da Tinker. Então, aqui, ó. Picotei toda a barrinha dela. Agora eu vou fazer preguinhas. Aquela prega macho, né? Que dobra uma contra a outra. Desse jeito aqui. Vocês não estão estranhando não, gente? Que não vai tecido na fadinha? Muito raro fazer uma peça que não vai tecido. Ó. Ah, tá bom, Fátima. Eu tô doida pra ver quem é que vai levar. Eu quero só ver se o povo vai cumprir o que me prometeu, de me mandar as bonequinhas de presente depois.
colocar ela aqui. Ah, eu sei como é que é isso, viu, Cleonice? É complicado mesmo. Mas são fases, viu? São fases. Daqui a pouco passa. Ó, aqui eu vou dar uma empurradinha com a estequinha. Pra tirar, suavizar um pouco dessa emenda. Pronto, agora já não tá mais com aquela aparência de sapinha, né? Com aquele corpo redondo e as pernas finas. Já melhorou. Ah, mas a Lerê me falou que não ia participar do concurso, mas que ela ia fazer igual e ia mandar pra mim. Eu lembro disso, viu, dona Lerê? Eu vou ficar esperando. Eu sei que tá quietinha, mas tá escondidinha aí. Oi, Fabi. Então tá aqui, a sainha da bichinha já tá pronta também. Vamos colocar já o bra... Ah, tem que faltar o acabamento aqui. Fazer uma tirinha pra dar o acabamento, pra não ficar aquela marcação feia. Se bem que até que ficou legal, né? Como é fadinha, não é nada muito certinho, é tudo meio esfiapado a roupa dela mesmo. Acho que eu vou deixar sem acabamento. Eu gostei dessa emenda com cores misturadas. Eu vou deixar assim. Ali, é um concurso que a Fátima e as meninas têm um grupo que elas fizeram pra mim que chama Amigos da Sarita. E aí lá nesse grupo elas fizeram um concurso das bonecas saritinhas. Aí o pessoal quis participar, cada um fez a sua boneca no seu estilo. Uma boneca minha, olha que chique, pra concorrer. Aí eu doei os meus DVDs pra dar de prêmio pros vencedores. O DVD dos vestidos de noiva. Aí o pessoal se puxou, fez umas bonequinhas lindas, super criativas. Aí agora amanhã encerra a votação e eu quero saber logo quem foi que ganhou. Ô Lerê, o valor tá abaixo de cada foto, Flor. Entra no link lá que eu postei junto com as fotos do molde ontem lá no meu Face, que tá lá os valores. Vou colocar os bracinhos nela. Ó, o bracinho, assim como a perninha, faz aquela coxinha alongada. Gente, me fizeram com roupa com estampa de vaquinha. Fizeram a bonequinha da minha logomarca.
Me fizeram sentadinha com avental e umas estequinhas na mão. Olha, cada coisa tão mimosa que fizeram. Uma graça. Eu fiquei super feliz. O povo é muito criativo. Ah, gente, e dia quinze vai ser o lançamento do concurso lá na fanpage, não esqueçam, viu? Com o tema Mundo Encantado para concorrer ao kit de todos os DVDs que eu tenho. Eu tô até pensando em colocar um segundo lugar também, por categoria, de repente com premiação de moldes, não sei, eu tô pensando ainda. Mas o lançamento vai ser no dia 15. Quem quiser participar, fica ligadinho lá nas postagens da fanpage. É só fazer uma peça bem linda com o tema Mundo Encantado, mandar a foto pra mim e depois pedir curtidas. Depois, quando abrir votação, compartilhar a foto da fanpage, pedir curtidas pros amigos. Não vai ser por beleza, por nada disso. Pra todo mundo ter chance. Vai ser quem se esforçar mais pra conseguir mais curtidas. Olha, Mercedes, a princípio as Saritinhas, como o grupo é um grupo fechado, de poucas pessoas, assim, e então tá sendo votação lá dentro do grupo, meio restrito, né? Mas depois que passar o concurso, se o pessoal me autorizar, eu vou postar no Face a fotinho delas. E quando eu ganhar elas, porque eu vou ganhar, né, gente? Vocês vão mandar pra mim, né? Aí eu tiro foto aqui em casa também, junto com elas, e vou postar com o maior prazer. Ó, gente, eu achatei pra fazer a mãozinha, né? Cortei aqui um Vzinho pra separar o dedão. Aí aqui pra fazer os dedinhos eu vou cortar no meio e no meio de novo. Esses dois dedos aqui são um pouco menores. É que dá uma apertadinha na pontinha só pra dar aquela arredondadinha, não ficar o dedo muito achatado. Aqui mais ou menos o tamanho. Deixa eu medir aqui pra vocês. 8,5 cm, tá? A medida do bracinho com a mãozinha já. Fizeram sim, Andréia. Não fui eu que fiz, porque o grupo que eu tinha eu excluí, eu acabei com ele, né? Mas as minhas amigas queridas do coração me deram de presente um grupo novo. Mas eu sou uma mera participante, eu não faço parte da administração do grupo nem nada. Só tô lá sempre que eu posso, dando aulinha e dividindo coisas com a galera. Aí tem que falar com a Fátima, viu, Andréia? Com a Fátima Jabor ou com a Su Gonçalves, com a Sil e a Gisele, que são as moderadoras lá do grupo. Ó, eu dei uma dobradinha nessa mão aqui, de leve, porque ela vai ficar aqui por baixo. E vou dobrar aqui o braço, ó, na altura do dedão. Na direção do dedão, não na altura do dedão. Vou dobrar aqui, faz uma marquinha. Dá uma beliscadinha aqui pra formar o cotovelo.
colar aqui, ó, gente. Não vou me preocupar com emenda, porque depois vai uma gola aqui que vai esconder a emenda. Agora tá na hora de tirar esse apoio daqui. Ó, apoia a mão ali em cima da pedra. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vai dar bem direitinho. Colocar o outro braço. E aí já vou ensinar vocês a fazer as orelhinhas e a maquiar o rostinho, porque esse ali tá com uma maquiagem muito clarinha e eu quero fazer mais escuro, já aproveito para mostrar para vocês como que faz para pintar. Eu que agradeço, Mercedes. Ó, vamos fazer a outra mãozinha do mesmo jeito. Eu fiz um outro concurso na minha fanpage há uns meses atrás, com o tema de personagens de cinema, e a Fabi ganhou, né, Fabi? Ela foi uma das ganhadoras do concurso. Foi muito bacana. Ela conseguiu. Quantas curtidas, Fabi? Eu não me lembro agora, 700 e poucas, 800 e poucas curtidas. Ela se esforçou muito e conseguiu. Daí ela ganhou o meu DVD de vestidos de noiva. De prêmio. Ó, e se quiser colocar assim, né? Eu vou colocar dobrado, acho mais bonitinho. Tá uma colinha que não tá segurando.
Beijo, Cleonice. Tá, então aqui eu já tenho a cabecinha pronta. Aqui, ó, eu cortei o pescoço já torto, né, na diagonal, porque vai ficar encaixado na diagonal, então tem que ser. Pra fazer a orelha da fada, ela é uma orelha diferente, não é aquela orelha tradicional, né? Aquela orelha pontudinha. Então eu vou modelar duas coxinhas achatadas, dessa forma aqui. As duas do mesmo tamanho. Aí, na ponta, eu dou uma puxadinha pra trás, deixa nesse formato aqui. E aqui na outra ponta, eu deixo um pouco mais pontudo, mas não tanto como na parte de cima. Dá uma apertadinha aqui com a esteca, tira esse excesso de massa. E alisa a emenda com água. E a mama, gente? A mama não veio assistir a aulinha? Ó, como é que tem que ficar a orelha. É grande mesmo, pontuda. Orelha de fada. Vou fazer a outra do mesmo jeito. Ah, tá aí. Oi, Neide. A Neide também tava quietinha. O chat tá silencioso hoje. O pessoal tá concentrado. O pessoal aqui do sul deve estar assistindo a aula embaixo do cobertor, tomando um quentão. Hein, Beth? Hein, Denise? Que é o que eu vou fazer depois da aula também. Eu vou pra baixo do cobertor. Tá frio demais, vocês não têm noção. Tá pra nevar aqui na Serra Gaúcha, entre hoje e amanhã. Conseguiu, Carla? Ah, Mocotó eu não curto muito, viu, Beth?
Ó, agora já tá, a bichinha já tá com as orelhinhas. Eu vou reforçar a maquiagem dela. Para, bichinha. Vai amassar as orelhas. Eu vou reforçar, na verdade, só a maquiagem dos lábios. Vou fazer com o rosa. Eu gosto muito, pra fazer a maquiagem, eu gosto de usar essa tinta dimensional aqui, metálica. É rosa, rosa cintilante. Eu pego um pouquinho dela. Um pouquinho. Pego o pincel, o 00, que é bem fininho. Molho o pincel um pouquinho e dou uma aguadinha nela de leve, assim. Aguar só um pouquinho, porque ela, como ela é dimensional, ela é mais durinha. Então, um pouquinho de água só pra dar uma desmanchada. Não coloca muita água, senão ela já fica mole demais, hein? Muito líquida. Aqui eu já tinha passado um outro batonzinho, mas vou botar esse rosa aqui que é mais bonito. Aí é só passar aqui. Aqui, gente, deixa eu aproveitar e dar mais a dica que eu falei antes da pintura dos olhos. Se eu quiser pegar esse molde aqui e quiser fazer um olho aberto, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa marcação aqui, que é bem nítida, bem clara. E vou fazer o seguinte, vou pintar de branco. Aqui onde tem essa parte gordinha, vou pintar de branco. Sempre usando tinta PVA ou tinta acrílica. Deixa secar bem a parte branca. Aí vem, faz o contorno com esse pincel fininho, tá? O 00, de preferência. Faz o contorno ou com a tinta marrom ou com a tinta preta, depende, né? Faz o contorno, faz os cílios direitinho. Depois desenha a íris do olho na cor que quiser. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu faço primeiro o contorno quando eu vou desenhar a íris. Deixa eu pegar um pintado aqui pra mostrar. Esse aqui. Tem um olho grandão. Eu faço assim, ó. Aqui, como ele tem uma marcação que nem aquela ali, eu pintei, então, a parte branca. Daí, depois que secou, eu fiz o contorno preto aqui nas laterais. Primeiro contorno. Aí, deixei secar, botei o azul, tinta azul. Depois de seco, fiz a bolinha preta. E aí, com a tinta branca, eu só fiz aqui um pinguinho. 3 pinguinhos, na verdade. E um deles eu dei uma puxadinha assim de leve com o pincel seco. Só para dar esse efeito de brilho, né? E depois